Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar sobre um tema que é um tema recorrente na doutrina, que é a respeito do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele é muito criticado e até por alguns literários do direito, no sentido de que as decisões dos jurados elas não são fundamentadas. A carência de fundamentação das decisões dos jurados seriam para alguns pensadores do direito um grande problema, ou o maior problema do júri. Na verdade, esse nem de longe é o maior problema do nosso modelo de tribunal do júri. Primeiramente, vale a pena destacar que o júri ele tem a ideia de que a decisão judicial se reveste de uma certa legitimidade, vez de que parte da população, parte dos cidadãos propriamente ditos, estão lá para decidir. Nosso modelo de justiça criminal brasileiro, ele limita o julgamento pelo Tribunal do Júri aos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. O resto dos crimes previstos no Código Penal e nas legislações extravagantes são de competência e julgamento do juiz singular. Ou seja, aquele que faz o concurso de provas e títulos e é investido na carreira da magistratura. Ou seja, pode aqui em outro momento até se discutir se existe legitimidade na decisão desse sujeito que passou no concurso e assim, por intermédio de um conjunto de normas e regras de exame, ele decide a vida das pessoas. A ideia do júri, herança de uma tradição jurídica não brasileira, mas por influência, principalmente das referências anglo-saxãs, traz a ideia de que a população é quem vai decidir a vida daquele cidadão. Então o júri ele tem essa ideia, né? Se a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, é o povo que está julgando aquele cidadão. Então o que se percebe é uma tentativa de legitimidade na decisão judicial, através da participação popular. Bom, a crítica de que a decisão do júri não é fundamentada é uma crítica assim que me chama um pouco a atenção, porque, por exemplo, a matriz de referência do nosso Tribunal do Júri, que foi inspirada no direito anglo-americano, os jurados não têm que fundamentar sua decisão também. Então, mas aqui por que teriam que fundamentar sua decisão? Uma outra discussão que a gente pode fazer em outro momento é se a fundamentação é algum limite para a decisão judicial, né? Por exemplo, enquanto no júri você tem o princípio da íntima convicção para a decisão, na justiça comum você tem o livre convencimento motivado. A motivação do juiz seria essa fundamentação que tanto a doutrina atualmente exige para os jurados. A gente pode em outro momento discutir se essa fundamentação limita o livre convencimento, como aparentemente colocam, né? Acredito que não, já adianto aqui. Bom, mas a questão então da fundamentação dos jurados é o grande problema do júri? Não, não é o grande problema do júri. Não, nem de longe é o grande problema do júri. O problema do júri, ele começa quando você importa este modelo para o modelo inquisitorial. Então você olha para a dinâmica processual brasileira e você não vai conseguir entender como que esse elemento se encaixa dentro desse modelo inquisitorial. Então, por exemplo, o inquérito policial se conclui com o relatório do delegado de polícia, na qual ele diz que há indícios de que você cometeu crime e ainda diz até qual é o artigo do Código Penal que você se enquadra. O Ministério Público pega esse inquérito policial, faz a peça de denúncia dizendo que você cometeu provavelmente um crime e qual é o artigo que você tem que ser condenado. O juiz ele recebe
essa denúncia, através do despacho lá de recebimento, que é um ato decisório, dizendo que há indícios de que você é o autor daquele tipo penal. O processo corre, então, com a produção probatória. Na dinâmica do júri, o juiz vai proferir uma sentença de pronúncia dizendo que há realmente elementos de materialidade e indícios de que você cometeu aquele delito. E aí você vai para o pleno do júri, para o plenário do júri, defender, por exemplo, a presunção de inocência. É uma coisa extremamente difícil de se sustentar no júri a presunção de inocência, sendo que o Estado, desde o início da investigação, está dizendo que o sujeito fez. Então, assim, extremamente complicado isso, né? Um outro ponto importante no júri é que não existe uma igualdade na dinâmica argumentativa entre acusação e defesa. O Ministério Público, ele é um órgão que os personagens também chegam lá através de concurso público e se proclamam os representantes da sociedade, né, via concurso público e não via, né, escrutínio eleitoral. Representantes da sociedade, uma certa legitimidade, podemos discutir em outro momento e outro vídeo. Mas o que acontece é, bom, se o promotor ali diz que ele é um promotor que está buscando a verdade, se ele é um promotor que não tem compromisso com o resultado do processo, se ele é um promotor, então está dizendo que o sujeito cometeu o crime, a defesa vai dizer que ele não cometeu o crime, a defesa ligada, muitas vezes, ao réu porque é um advogado que foi contratado, essa sustentação da defesa ela é desconfiada. Porque todo o caminho, por delegado, por sentença de pronúncia, pela acusação do próprio promotor de justiça, são elementos que apontam para a culpabilidade. Você, então, está dizendo ao contrário, você está contrário a tudo que foi construído. Tudo que foi construído. Então, há aí uma diferença no que se refere à dinâmica argumentativa. A defesa ela sai atrás. Ela sai atrás porque ela dificilmente vai ganhar a credibilidade que todo aquele procedimento deu àquela acusação, desde o inquérito policial até o plenário no júri. O júri, ele é uma forma de participação popular, ou pelo menos aqui no Brasil, uma tentativa de participação popular nas decisões que tem que ser aprimorada. A ideia de que tem que se abandonar o júri é uma ideia equivocada. Nós temos que ampliar o júri e melhorar a dinâmica do júri. Ao sustentar que o júri tem que fundamentar as suas decisões, é jogar para o conselho de sentença, que essencialmente tem que ser pessoas comuns, né, a necessidade de impor uma argumentação jurídica. Não, os jurados eles não têm que saber de direito porque eles estão ali para julgar a partir do senso comum daquela sociedade. Então não tem que trazer categorias do direito para fundamentar sua decisão. Então, muito importante pensar o júri em todas as suas peculiaridades para, quem sabe, a gente aperfeiçoar esse instituto e não abandoná-lo. Forte abraço a todos.